Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Aí onde se encontras, em Tizayuca, Hidalgo, México, na congregação que pastoreia o reverendo Rubem Ruiz, e todos os irmãos, ministros e irmãos aí, reunidos nesta ocasião, lá, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo, 11 de agosto deste ano 2024. Uma saudação a todos os pais lá no Brasil. É dia dos pais lá. Que Deus os abençoe a todos os pais lá no Brasil e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Buscamos no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, versículo 22 em diante, onde nos diz da seguinte maneira: depois disto, veio Jesus com seus discípulos à terra da Judéia e esteve ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham e eram batizados. Porque João não tinha sido ainda preso. Então houve discussão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, olha que aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tu deste testemunho, batiza e todos vêm a ele, vão ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. E para cima escreve Apocalipse 21 e também 22 do versículo 19. Podem sentar, por favor. Neste tema que temos para hoje é uma saudação que ele deu ali em Villahermosa, Tabasco, México. Saudação a pastores em 21 de março de 2009. E nessa mensagem nos falou muitas coisas importantes, do qual já em alguns minutos vamos escutar e ver. E vamos ver aqui nessa mensagem que ele intitulou A Mensagem Final de Deus, a qual foi pregada em 26 de setembro de 1993, aqui em Cayey, Porto Rico. Nos diz: há tempos onde a misericórdia de Deus está disponível para toda pessoa, mas há tempos onde a misericórdia divina é retirada e está para todo ser humano o juízo divino. Assim estava nos dias de Noé. E para alcançar misericórdia naqueles dias, as pessoas tinham que entrar no programa que
Noé estava realizando. Não havia outra forma. Até para os animais, disse Deus, para que tenham vida contigo. Vejam em Jeremias, nos diz, essa escritura, colocaram ali num estudo, Jeremias 31, do versículo 8 em diante, para que veja o escrito que ele colocou ali. Jeremias capítulo 31, versículo 8. Eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Em cima do versículo 8, aqui na Bíblia, ele escreve Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. Ou seja, o anjo com o selo do Deus vivo virão com choro, e esse é o versículo que colocaram aqui neste estudo. Virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão. Em cima desse versículo 9, aqui no estudo bíblico, ele escreve: a restauração é com a misericórdia manifestada de Deus. E como é manifestada a misericórdia de Deus? E como é manifestado também o juízo de Deus? Por meio de um profeta. A restauração é com a misericórdia manifestada de Deus. Que declaração mais tremenda é essa aí? Porque sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito. E aí à direita desenha uma estrela de Davi. Na Bíblia, uma estrela de Davi para cima escreve: Efraim é igual o primogênito. Para cima escreve. Aqui no estudo bíblico escreve aí, no final aqui desse versículo escreve: Efraim é igual à igreja gentia. Manassés é igual a Israel. Agora vejam, para alcançar misericórdia naqueles dias, está nos dizendo aqui nosso irmão William, tinham que entrar no programa de Deus para aquele tempo. Qual era? Estar braço a braço com Noé, trabalhando na construção dessa arca e entrar nela. Não era suficiente trabalhar, aportar para construir a arca e depois não chegar ao final, a final realização de entrar a arca. Não valeu de nada trabalhar na arca, se depois não iriam entrar. Continua dizendo, porque a misericórdia tinha sido estendida a Noé. E para alcançar misericórdia naqueles dias, as pessoas tinham que estar unidas a Noé e crendo na mensagem de Noé e trabalhando nesse programa que Noé estava realizando, que aparentemente se via um programa humano, um homem construindo uma arca. E para muitos, esse programa era estranho, porque Noé estava construindo, aparentemente, uma casa muito grande. Mas o que era? Era a arca de salvação. Era o único meio para a salvação. Isso foi uma ocasião, veio uma pessoa aqui, de uma companhia,
Não estava, creio que o piso ainda não estava, estava o teto e a lona. E entrou, era para algo, não lembro o que foi. E eles eram evangélicos. E a esposa olha e diz: isso parece como se fosse a arca de Noé. Um comentário dela. Parece a arca de Noé. Seria como o tempo de Noé. Um lugar tão grande. Aqui podem ser salvas muitas pessoas, dizia ela. E eu por dentro, se soubesses. Já vamos vê-la também por aí. Agora vejam, na mensagem Almas em Prisão, na página 14 dessa mensagem, dessa versão é a 14, embaixo diz: mas depois que Cristo tinha vindo e tinha sido claramente identificado por Deus, durante este tempo ele profetizou. E depois dos dias da sua profecia, mesmo que foi escrituralmente identificado, o povo rejeitou. Correto. Então, depois que foi rejeitado sobre a terra, por aqueles que tinham a possibilidade de serem salvos, recordem, quando ele estava pregando, qualquer um tinha a possibilidade de ser salvo. Nós não sabemos quem são os predestinados. Ele pregou continuamente. Ele escreve ali, quando ele estava pregando, qualquer um podia ser salvo. Mas depois dos dias da sua pregação, seu ministério continuou em frente, porque o último grupo ao qual pregou foi as almas do inferno. Aquelas almas que não podiam ser perdoadas. Eu li isso claramente na Bíblia, em 2 de Pedro. Ele foi e pregou as almas em prisão, que estão no inferno, em prisões eternas até o juízo do grande dia. Note bem, o juízo não é agora mesmo. Neste momento não existe o inferno ardente. Se alguém diz a você que fulano de tal está agora mesmo ardendo no inferno, isso não é correto. Qualquer juiz do nosso sistema judiciário é suficientemente justo para não condenar um homem antes de que tenha sido provado pelo jurado. E Deus nunca lançará um homem no fogo ardente sem que primeiro tenha sido condenado pela lei de Deus. O tal primeiro tem que rejeitar a misericórdia. Vem, primeiro tem que rejeitar a misericórdia. Então você pode ver que cada homem primeiro tem que ser provado. E isso será no grande trono branco. Ele escreve trono branco à esquerda. Mas por agora está num lugar como uma prisão. Eu vi em visão ambos lugares. Pela graça de Deus, eu digo isso não para ser sacrílego e, se não está correto, que Deus me perdoe. Eu creio que eu estive em ambos os lugares. Eu vi os redimidos, os bem-aventurados, e também vi os perdidos. E onde se encontram? Ele escreve do lado, o inferno é igual à quinta dimensão, é a prisão. Por isso estou aqui hoje, como seu irmão, para exortar que fujam desse caminho que conduz ao abismo. Nunca caminhe rumo a isso. E além do mais, tem tudo pelo qual viver no caminho bendito que conduz às alturas, onde os redimidos estão em regozijo e paz, onde não podem pecar, nem podem estar tristes, porque ali não haverá nada mal. Ali não há nada mal, eles são perfeitos. Vi ambos os lugares.
Eu sei que é terrível que uma pessoa diga isto, mas Deus é meu juiz. Sinceramente, creio que vi ambos os lugares. Assim eu creio. Essa mensagem, vejam. Vou pela página 15 lendo nessa mensagem. E essa mensagem tem 50 e poucas páginas, 60, pelo menos nessa versão 57. E ele diz que tinha 10, ontem ou antes de ontem lemos, em uma mensagem que o irmão William falou, dessa mensagem, onde o irmão Branham diz que ainda não tinha falado tudo o que havia para ele pregar ali nessas 10 páginas que ele tinha, do terrível que é esse lugar da quinta dimensão e de todas as coisas nas quais as pessoas que estão perdidas estariam recebendo. Vejam, o tema almas em prisão. Era uma mensagem dura, difícil, mas ele não falou totalmente o que havia nessas 10 páginas aí que ele tinha anotada. Oxalá que nenhuma pessoa tenha que entrar a essa região dos perdidos. Se alguém tivesse que sofrer com descargas elétricas de alta tensão, passando pelo seu corpo, ou atormentado de todas as formas possíveis, ou seja, sofrendo o pior que pudesse sofrer aqui, tudo isso não seria nada em comparação ao tormento diabólico que há naquele lugar. Ele escreve aí a quinta dimensão. A mente não pode compreender o que é essa região dos perdidos. Não há maneira de explicá-la. Também não há maneira de explicar a região dos bem-aventurados, porque é algo maravilhoso. Vem de extremo a extremo. Aquela é tão horrível e essa aqui é tão maravilhoso. A sexta dimensão, ele escreve aí, é desde o ridículo até o sublime. Então, se alguém está me escutando, eu quase sou um ancião. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Em breve completarei os 55 anos. E pode ser que não me reste muitos mais. Segundo a natureza. Eu não sei até onde essa fita chegará, mas que nenhuma pessoa presente ou os que ouçam essa fita nunca possam ir para a região dos perdidos. E ele escreve a quinta dimensão para baixo. Você não pode imaginar o horrível do inferno e aconteça o que acontecer. Nunca esqueçam isto. Quanto às regiões dos santos, ele escreve a sexta dimensão para cima. Eu poderia dizer juntamente com São Paulo, coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Então, se você está escutando a fita, pare o gravador e aí mesmo se arrependam. Se não é salvo, se acerte com Deus. Eu estou dizendo essas coisas por experiência de primeira mão, porque eu creio em meu coração e penso. Agora, se as visões me enganaram, Deus seja misericordioso comigo por ter dito isto, mas com sinceridade em meu coração, sabendo que em nenhuma daquelas visões jamais falhou, eu creio que eu estive em ambos os lugares. Longe esteja de qualquer ser humano escolher o caminho para baixo. Agora, Jesus, depois que terminou seu ministério, pregou às almas em prisão, as que jamais podiam ser salvas. Agora, a mesma Bíblia nos diz isso. Ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, as quais não se arrependeram quando foi estendida a misericórdia. Eles rejeitaram a misericórdia e agora estão esperando o juízo. Que tempo tão tremendo foi esse? Como gostaria poder sacudir o mundo com isto, para que pudessem ver a realidade. E ele escreve a terceira etapa, sacudir o mundo com isto, e desenha uma estrela de Davi.
E Jesus mesmo disse: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E como o Pai enviou a pregar àqueles seres viventes que tinham esperança e depois mandou apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, aí escreveu a mesma mensagem para todos. Parece se enquadrar neste tempo, quando isso teria que ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a sua natureza, nem muda o sistema de Deus. Ele tem que ser igual em toda geração. Tem que ser igual. Agora continua dizendo o nosso irmão William, mas vejam vocês, nem todo mundo podia entrar aí. Ou seja, está falando da Arca de Noé. Para entrar aí, primeiro tinham que crer. Porque nenhuma pessoa que não cresce na mensagem de Noé ia entrar nessa arca. A pessoa tinha que crer. Primeiro, tinha que estar seguro, crendo que essa seria a única forma de escapar do juízo divino. Para poder subir ao Monte da Transfiguração, primeiro Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeiro eles tinham que confessar e crer. Quem era Jesus? Para então subir ao Monte da Transfiguração, que neste tempo final é a era da pedra angular. Essa porta aberta no céu é a dispensação do reino. Crendo que essa seria a única forma de escapar do juízo divino, estariam crendo que viria esse juízo divino, porque estariam crendo na mensagem final de Deus para aquela geração. Portanto, estariam crendo em Noé como profeta final de Deus para aquela geração, portador da mensagem final de Deus para essa geração. Tudo o que com Noé estava, teria vida. Obteria vida com Noé. E não seria destruído com o dilúvio. Vejam no livro de citações, nessa página 26. Está o extrato 321. Que é o extrato que colocaram neste estudo bíblico, e em cima deste extrato, no estudo bíblico, mas para que saibam desde onde que ele escreveu, por acaso pode colocar aí em cima como um post-it, em cima deste extrato, porque não vai caber seguramente. Vamos ver. Página. Vamos confirmar a página. Página 39. Aqui no estudo bíblico colocaram a 26, mas é a 39. Parágrafo 321. Aí ele relata, é uma das porções que relata da visão da carpa. E vejam, nessa porção, ele escreve aí, o cumprimento da visão da carpa será. Aí coloca uma vírgula. O cumprimento da visão da carpa será. É a última esperança de misericórdia de Deus para a humanidade antes da grande tribulação.
Agora, se a única esperança para a humanidade antes da grande tribulação é o cumprimento da visão da carpa, pois então no cumprimento da visão da carpa estaria um profeta. Porque Deus opera e operará sempre por meio dos seus profetas. E a misericórdia de Deus no tempo de Noé, vimos que era Noé. E era a única esperança para o mundo pré-diluviano. Se não aceitassem Noé e sua mensagem e crescem nele e entrassem na arca, iriam perecer pelo dilúvio. E vejam como ele aqui coloca este escrito tão determinante, ou seja, tão claro. O cumprimento da visão da carpa será a última esperança de misericórdia de Deus para a humanidade antes da grande tribulação. E seguramente vem à mente em seguida, página 369 dos selos. Porque ele aí escreve nesse parágrafo dessa página 369. Agora notemos os últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão aí e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes, que os esconda da mesma palavra a qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra. E agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. O anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora vejam aí, ele escreve Elias e Moisés. Quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Agora, na página 52 deste livro, que estamos lendo também do livro de Almas em Prisão, nos diz um pouquinho mais abaixo da metade da página, diz: Senhor Jesus, Ele está aqui orando. Senhor Jesus, eu fiz o melhor possível, fiz tudo o que sabia fazer. Concede, Senhor, que as portas da misericórdia ainda estejam abertas para essas centenas de almas, que estão te buscando nessa hora. Senhor, tira toda a mancha de pecado e deixe-os entrar hoje. Te rogo com todo o meu coração, enquanto vemos que isso não é simplesmente alguém falando, mas a própria Escritura nos assinalando isso agora. E aquela visão quando eu era um rapaz, um menino, e onde via aquelas pessoas naquela condição, e depois pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia foi tirada da terra, agora como é tirada a misericórdia de Deus do meio do povo? Levando o seu profeta. Se a misericórdia foi tirada da terra, o inferno mesmo está por toda a terra.
E as pessoas, Senhor, se encontram nessas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, rogo que derrame sobre essa igreja escolhida tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho. E ele escreve a Moisés e Elias, como que teve Ló e como que teve Noé. E até como que teve Jesus para com os perdidos eternamente. E escreve ali a terceira etapa, um ministério de testemunha igual, o de Moisés e Elias. Que eles mesmos estejam selados no reino de Deus, por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele escreve ali também, selados por meio do testemunho de Jesus Cristo. Agora vamos ver um pouquinho aqui. Lemos em vários lugares onde o irmão William nos relata o da visão da carpa. E vamos ler aqui nesta mensagem onde ele relata e diz certos detalhes ali. Isso é da mensagem Uma Nova Geração, que foi pregado em 1º de maio de 1994, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora o anjo está falando da visão da carpa. Agora, o anjo sobe a outra dimensão mais alta e lhe mostra uma carpa ou catedral que ele nunca antes tinha visto. Portanto, não era dele. E diz que o colocou onde estava se realizando um serviço. Portanto, não era uma atividade dele. Por quê? Porque ele, já para esse tempo, que é o que vamos ver mais adiante, não estava, ou seja, tinha partido. Consequentemente, todo mensageiro que partiu desde os apóstolos para cá, e que no tempo deles não se cumpriu a visão da carpa, pois essa atividade, esse lugar e tudo o que estava se realizando ali não é de nenhum deles, porque já se foram. Tem que ser um mensageiro vigente, um véu de carne que esteja vivo, no tempo do cumprimento dessa promessa. E onde ele viu a coluna de fogo que o acompanhava, que voou dele. Se foi dele, ele estava no ar, não estava na congregação, mas no ar, ou seja, em outra dimensão. É em outra dimensão onde ele estará quando essas coisas são realizadas, ou seja, estará na sexta dimensão. Ou seja, já para esse tempo teria partido, o qual já vem. Ele não está no meio do povo. Agora ele diz, vi uma reunião, vi também que do lado esquerdo, ele diz que estava lá sobre a congregação, não na plataforma, mas na congregação, sobre a congregação, estava aí onde vocês estão, aí em cima a 12 pés, que é onde está a sexta dimensão, como a uns 12 pés, está aí olhando para cá. Diz, vendo tudo, e diz que ele olhando desde a congregação para a plataforma, para o púlpito, diz que do lado esquerdo, ao lado esquerdo, estava um quartinho pequeno de madeira, e que a esse lugar a coluna de fogo foi, e que ali estava falando com alguém mais, com outra pessoa. E ele disse que estando no ar, o sétimo mensageiro estando no ar, ou seja, em outra dimensão, ele esteve vendo que fizeram uma fila de oração para os doentes, que um homem fez o chamamento para a fila de oração, enquanto nosso irmão Branham estava descansando. Ele está descansando na sexta dimensão. Assim que, vejam vocês, ele disse, há algo que não se cumpriu ainda, e é a visão da carpa.
Mas para o seu cumprimento foi dito que ele estava descansando. Isso está na página 119, vamos ver. O da visão da carpa que não se cumpriu. Cento e vinte, parágrafo 1068 diz: esse grande dom, tratei de explicar os outros e dizer como opera. Isso não se pode explicar, nada mais espera. Não estará em operação tão perfeitamente agora, e espera quando esse concílio de igreja traga essa perseguição, então passará, acontecerá. Essa é a razão porque eu volto a orar pelos doentes. Somente tem uma coisa na minha vida que o Senhor me disse que não se cumpriu ainda. É esse edifício ou carpa, onde estará um quartinho, e eu terei que estar dentro, orando pelos doentes. Vem? Tem que estar uma pessoa dentro, e ele aí está representando, tipificando esse que estaria aí dentro, porque é o mensageiro que estava nesse momento vivo. Isto não aconteceu ainda que eu saiba. É a única coisa que eu sei. Aí ele escreve: o que falta é igual a carpa. E também escreve: Elias volta a orar pelos doentes. Aí à direita também para cima ele escreve a carpa e o quartinho. E em cima também desenha uma estrela de Davi e escreve: a carpa é igual, é o que não se cumpriu. A perseguição e a terceira etapa. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora, encontramos que ele começou a ver os doentes na fila de oração, ou fila para a oração, e viu que entravam nesse quartinho pequeno. E uma senhora que foi levada numa maca, depois saiu pela outra porta do quartinho empurrando a maca. Depois entrou um homem com umas muletas. Entrou nesse quartinho por uma porta. E depois saiu pela outra porta levando as muletas na mão. Não caminhando e usando as muletas. Ou seja, não caminhando com as muletas, mas com as muletas na mão. Uma senhora que estava gravando tudo, perguntou: o que aconteceu no quartinho? A senhora da maca disse: eu não sei. O homem das muletas também disse: eu não sei o que aconteceu. Depois nosso irmão Branham diz que perguntou ao anjo, a esse homem de umas 200 libras, por que ali? E ele escreve, esse anjo ele escreve nesse escrito que é o arcanjo Gabriel. E o anjo disse que estava escrito na palavra: quando orares, entra em tua câmara secreta e ora teu pai que vem em segredo, e ele te recompensará em público. Lá em público ele estava recompensando alguém que estava dentro, orando pelos doentes, orando a Deus. Há um lugar, creio que foi na mensagem, de uma saudação em Jalapa. Se mal me recordo, ele diz que, falando da visão da carpa, ele diz que havia um lugar onde havia como um escritório, onde esse instrumento ou essa pessoa o tinha para estudar. Não sei se podem conseguir, eu creio que lemos. Ou seja, aqui, vejam vocês como tudo isso estaria se realizando em algo comum do dia a dia da igreja dessa igreja, onde estaria um ministério
que estaria se preparando, estudando para depois trazer a palavra. Ou seja, que ainda nesse momento não tinha ocorrido a ressurreição. Nenhum dos que tinha partido tinha ressuscitado para cumprir essa promessa. Era ainda uma pessoa que necessitava estudar, receber da parte de Deus a revelação, para revelá-la ao povo, dar a conhecer ao povo. Se consegue esse pedacinho, podemos ler. Deve estar num dos estudos. Olha, são rápidos, já está. É em palavra de saudação a ministros, de 25 de março de 2009, em Jalapa, Veracruz, México. Diz, e não será um espetáculo público à parte de curas e milagres que foram feitos nesse lugar. Somente verão que entrarão pessoas com problemas de saúde, e por outra porta verão que sairão bem. E os entrevistarão, e darão testemunho, e perguntarão: o que aconteceu lá? Não sei o que aconteceu, não pude saber o que aconteceu. Mas uma coisa sim poderão dizer. Mas sim sei que antes era manco, ou antes era cego, e agora eu vejo. Como disse o jovem, uma coisa somente eu sei, que antes tinha aquele problema, e agora não tenho. Somente o passar por ali. Que mistério há aí? Não lhes digo, já algum dia o verão, porque diz que vai ser algo muito privado. E vejo que vai se cumprir aí o que disse Cristo: quando orares, entra em tua câmara secreta e ora teu Pai Celestial, o qual te vê e Ele te recompensará em público. O qual te vê e te ouve, e Ele vai te recompensar em público. Vejam, e tudo isso vai ser então um lugar já destinado para uma pessoa. E essa vai ser sua câmara ou seu escritório, para quer seja estudando e orando pelos doentes. Vejam claro que Ele nos falava todas essas coisas. Isso vai ser nessa forma. E como vai fazer? A amostra deu o reverendo William Branham nas 5 manifestações, onde viu a poderosa mão do Senhor. Tudo isso depois veio a ser, foi uma realidade, e depois se converte em tipo e figura do que vai ser a terceira etapa no cumprimento da terceira etapa. Porque aquilo foi uma amostra da terceira etapa. Era a palavra criadora sendo falada por um homem. E o que ele dizia, isso acontecia. Não somente estando a outra pessoa presente, mas à distância. E vejam todas as coisas que ocorreu. 5 elementos. 5 eventos, corrijo. 5 eventos que já são históricos e que depois são tipo e figura do que vai acontecer. Ou seja, assinalam coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer no futuro. Agora, vejam, continua dizendo ele, aqui no que estamos lendo. Lá em público, ele estava recompensando alguém que estava dentro orando pelos doentes, orando a Deus. Era a recompensa em público do pedido de quem estava dentro desse quartinho. Ele disse que esse lugar, essa carpa catedral, ele nunca antes tinha visto. Não era dele. E haviam atividades aí. De alguém era esse lugar. E essa pessoa estava nesse quartinho pequeno, ou seja, quem era... De quem era esse lugar estava aí dentro. E ele estava vendo que a coluna de fogo estava aí dentro desse quartinho pequeno, com essa pessoa, que estava em sua câmara secreta, orando em segredo ao Pai, e o Pai recompensando em público. O anjo disse, essa é a terceira etapa, e tu não dirás a ninguém o que é a terceira etapa. E diz, e depois ambos, o anjo, este homem de umas 200 libras que me acompanhava, ele e eu descemos a esse quartinho, a esse lugar.
Já, como dizia nosso irmão William numa mensagem, já temos 2 confirmados. E para falá-lo com nome e sobrenome, teremos o reverendo William Marion Branham e teremos o nosso irmão e amigo William Soto Santiago. Já há 2 que estão confirmados que vão estar aí. Mas vejam que vão estar depois de que tudo isso estava ocorrendo no meio da igreja noiva. Ou seja que, vejam, e disse, e depois ambos, ambos, o anjo, este homem de umas 200 libras que me acompanhava, ele e eu, descemos esse quartinho a esse lugar. E o que ele me disse ali? Eu não posso dizer a ninguém. Portanto, esse é o segredo da terceira etapa. Por isso, o 7º selo, os 7 trovões, a espada na mão. A terceira etapa é aquilo pelo qual houve silêncio no céu por meia hora, o qual não tinha ocorrido em 2009, mas marcado porque aí é que ele fala claro, diz, ainda meia hora de silêncio não ocorreu, mas vai ocorrer, diz. É nesse lugar o ministério de Cristo. Que ministério estaria aí? O de Cristo. É nesse lugar o ministério de Cristo da coluna de fogo, que desceu a esse quartinho para ministrar por meio do instrumento, do véu de carne que ele tinha ali, nesse ministério final, representado em Josué, o qual levaria o povo à terra prometida. Há um testemunho de uma irmã que creio que eu nunca o falei. É bom que grave e tê-lo como um testemunho. Ela é do México. Ele disse numa ocasião, quando ela lhe comentou, parece que ele estava delicado, e ele disse, ela disse, mas se você está assim, estavam falando de que se ele se fosse, como vamos chegar a algo assim, disse ela. E ele disse, aí tem a Benja ou tem a José Benjamin. Eu nunca disse isso, mas há esse testemunho dessa irmã e ela se chama Raquel. Me desculpe ela que eu não pedi permissão, mas ela me disse faz anos. E é bom que ela o grave com bastante detalhes, como foi e de que tema estavam falando e por que saiu isso. Que ele disse isso assim. Que se ele se fosse, ele disse, aí tem Benji. Assim que todas essas coisinhas, qualquer um escuta isso e não dá importância, mas o escolhido sim dá importância, que são muitos detalhes que vão saindo à luz no momento oportuno e no momento chave, porque vão ver algo aqui já, vejam. Esse ministério final diz, é nesse lugar o ministério de Cristo, isso foi o que ele escreveu. Nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias ao final, está colocado um pequeno folheto do tema A Visita do Anjo, onde relata a visão da carpa, e quando ele fala ali, o irmão Branham diz, eu disse, eu não entendo isso. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. E ele escreve ali, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ou seja, que o ministério que estaria operando aí é o ministério do Senhor em sua segunda vinda, do qual ele aqui está nos mostrando nisso que eu lhes acabo de ler, onde diz, é nesse lugar o ministério de Cristo, da coluna de fogo que desceu a esse quartinho
para ministrar por meio do instrumento do véu de carne que ele tinha ali, nesse ministério final, representado em Josué, o qual levaria o povo à terra prometida. E vejam, aqui algo nessa mensagem. Vamos ver aqui. No livro das Eras, editado, nos diz, na página 363, aqui neste é a 367, há um lugar, deve estar deve estar em eras, mas aquele que é o branco. Mas vejam, neste diz: ninguém conhece o conteúdo daqueles trovões, mas temos necessidade deste conhecimento. Será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem nenhum outro meio para mostrar suas revelações bíblicas, a não ser através de um profeta. A palavra sempre veio e sempre virá através de um profeta. Por meio de um singelo estudo das Escrituras, podemos ver que essa é a lei de Deus. O Deus invariável, com modos invariáveis, sempre enviou o seu profeta em cada era. Quando o povo tinha se desviado da ordem divina. E ele escreve a noiva fora do passo, aí em cima. E à esquerda também escreve: a palavra sempre vem. A palavra vem sempre a um profeta. A palavra vem sempre a um profeta. E volta e escreve profeta. Aí também escreve os trovões. Porquanto os teólogos fizeram desviar o povo da palavra, Deus mandou o seu profeta a este povo. Mas, fora os teólogos, com a parte, fora dos teólogos, com o fim de corrigir o ensinamento falso e de guiar o povo de novo para Deus. Assim vemos que vem um mensageiro à sétima era, e ele é um profeta. Aí embaixo ele escreve: um profeta revelará os trovões. E também escreve a noiva fora do passo. Deus tem que enviar um profeta, Moisés e Elias. Agora vamos continuar aqui.
en este mensaje, nessa mensagem, el ministerio profético o del día ministério postrero y sus profético do etapas último dia e suas etapas nos diz, pero recuerden, eso fue mas el 13 de recordem, isso agosto foi del 13 de 2007, agosto de que lo predicó 2007 que ele nuestro hermano pregou William Soto o nosso Santiago en irmão São William Paulo, Soto Brasil. Santiago em São Pero Paulo, recuerden Brasil. que Mas cualquier recordem persona que se qualquer pone en pessoa contra que del programa se de coloca Dios contra o programa de y del Deus enviado de e Dios, do enviado de Deus, aunque estará mesmo que cumpliendo lo que fue estará dicho, cumprindo o que foi que dito, se levantariam que en se contra del levantariam enviado de contra o Dios. enviado de Deus, O sea, ou seja, ya fue predicho, já foi predito, profetizado, profetizado, que se levantariam pessoas contra, falando contra. por consiguiente, Consequentemente, cumpliendo estarão cumprindo isso. cuando él me decía, Quando ele me dizia, porque yo le decía, oye, porque pero eu disse, olha, mas dicen esto, lo eles otro, dizem isso, outro, en vez de ponerse vem de se ajudar. colocar, ao invés de se colocar a ajudar, más bien o tratan de melhor, desanimar, tentam desanimar recuerdo, e estábamos hablando de la eu lembro, construcción y todo. estávamos falando da construção e tudo, e ele dizia, Tú Benji, preocúpate você cuando se no hablen preocupa mal. quando não falarem mal. O sea, vean Ou seja, vejam que que uno tiene que a buscar pessoa tem que buscar todo lo que está ocurriendo tudo o que está y ocorrendo mirar las escrituras y ver e olhar as escrituras e vê-la e ver que todo que tudo está está ya hablado y ha já sido falado e foi de que falado sería de esa manera. de que seria dessa maneira. Habría un grupo de creyentes recibiendo la fe de rapto, Haveria y um grupo de habría crentes personas recebendo a fé de rápido, haveria combatiendo pessoas combatendo el programa divino. o Eso fue programa hablado, divino. no es de Isso foi extrañarnos. falado e não é de nos Agora, estranhar. damos Agora, graças a Deus que damos seamos graças a Deus de que los que estamos recibiendo sejamos la os que estamos bendición recebendo y a estamos bênção siendo preparados e estamos para sendo irnos de esta preparados tierra. para irmos dessa terra. Nem sequer Nos passa pela mente ter parte com essas pessoas que falam contra o programa divino, porque aí você estaria lutando ou aportando, não para ir, mas para ficar na grande tribulação. E para ficar é preciso trabalhar, é preciso lutar. Em outras palavras, é preciso falar contra e tomar tempo para combater o programa divino, o qual diz, mesmo que estarão cumprindo o que foi dito, que se levantariam contra o enviado de Deus, essas pessoas terão suas consequências. Farão companhia a Judas Iscariote. Não poderão entrar no reino de Cristo. Portanto, entrarão no reino das trevas, ao qual também pertencem. Porque um filho de Deus não faz essas coisas de combater o programa divino, menos o que Deus prometeu. Examine-se você, a si mesmo, antes que Deus tire a misericórdia do meio da igreja. Enquanto Jesus estava pregando, ele diz ali, qualquer um podia ser salvo. Ele tem as chaves. Agora, vejam, há algo tão tremendo, do qual nesses dias estivemos falando. Recordem que a quinta dimensão está sendo aberta na Terra. Agora, já não se requer que a pessoa morra para passar para lá. Portanto, alguém tem que tirar a igreja noiva deste mundo e não deixá-los que passem pela grande tribulação, onde a quinta dimensão estará aberta. Alguém tem essas chaves. E esse é o único meio de escape para poder sair dessa quinta dimensão que estará sendo aberta, ou seja, antes que comece a grande tribulação. Tem que ter um mecanismo para sair e escapar. Agora, eu estou confiando no Senhor que antes que tudo isso comece a acontecer e que não haja oportunidade para que pessoas escapem
dos juízos da grande tribulação, eu estou olhando meu olhar fixo a esse que a última hora aí na cruz pediu a Jesus que se lembrasse dele. Lembre-se de mim. Lembra-te de mim quando vier em teu reino. Vejam, ele identificou ali Jesus. Vejam, antes de entrar no reino, houve uma identificação da palavra. Vejam, portanto, que Deus nos conceda pedir a Ele e que Ele cumpra, que pessoas não passem pelos juízos divinos. Não é difícil pedir isso. Ele tem as chaves e Ele poderá tirar daqui quem Ele desejar tirar. Diz que Ele poderá fazer o que quiser. Esses são filhos e filhas de Deus com esse instrumento colocando a palavra bem. Eu creio. Vocês creiam também. Porque quantos familiares temos? Vejam, se a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fatos e para os perdidos, até onde se estende essa misericórdia? Se estendeu ali na cruz por aquele que nem sequer Jesus o conheceu. Falando assim, porque ele conhece todos, mas falando da forma e vida que essa pessoa tinha. E Jesus, em seu ministério, seguramente não tinha escutado talvez desse homem, mas não tinham relação. E que casualidade que o colocam ali, nesse dia específico. Isso é nada mais e nada menos que predestinação, porque poderiam ter crucificado no outro dia ou no dia anterior. Ou seja que o poder que a igreja noiva está recebendo hoje transcende a salvação, mesmo para aqueles que não imaginamos. Seguramente vamos ter essa oportunidade de pessoas que venham arrependidas de coração, identificando o verbo, a palavra encarnada. Seguramente Deus vai nos conceder esse pedido. Eu desejo que seja assim, não sei você. Por quê? Quantos desejariam que nenhum ser humano passasse pela grande tribulação? Todos, e menos pessoas que a pessoa ama. Ou seja que Deus, neste tempo final, no meio da sua igreja, não haverá limites para esse grupo de escolhidos. E quando eu digo não haverá limites, é que não haverá limites. Diz, recordem que é uma luta entre dois reinos, entre o reino de Cristo e o reino das trevas. Nessa mensagem, os ungidos dos últimos dias, na página 44, embaixo, diz, assim que será exatamente como a Bíblia diz que seria. Notem, não são Jesuses, não são Jesus falsos, Cristos falsos. Eles creem que estão ungidos, mas sabem que não são Jesus. Vem? Isso é muito claro. Se vem um dizendo, olha, as feridas das minhas mãos, veja minhas testas, eu sou Jesus. Agora nós sabemos que isso está equivocado. E recordem, Jesus nunca disse que tais tipos apareceriam. Ele disse que apareceriam Cristos falsos. Cristos, plural, denominações, e etc.
ungidos, ungidos com espírito denominacional e não a palavra. O seguem? Jesuses falsos, não Cristos falsos, ungidos falsos. Ou seja, Jesuses falsos, não, Cristos falsos, falsos Cristos, falsos ungidos, porque Cristo significa ungido. Aí ele escreve os falsos Cristo. Entendem? Oh, quão claro, seguramente não irão passar despercebido. Agora recordem, eu sempre lhes disse que há 3 tipos de pessoas. Há 3 raças. Cão, Sem e Jafé. 3 raças, 3 classes. E eu disse que são o crente manufaturado e o incrédulo. Sempre foi, sempre será. Vem? Havia Moisés, o crente. Havia Janes e Jambres, os incrédulos. Vem? Havia Balaão e Moisés. Sempre essas 3 classes de pessoas, 3 classes, crente manufaturado e incrédulo. Agora recordem, o incrédulo, a igreja denominacional, não crê em nenhum sinal frio, formal e cerimonioso. A igreja no mundo, a denominação, mas o crente manufaturado é aquela casca. Esse é o tipo, é o sujeito que finge crer. E então, há o verdadeiro crente que verdadeiramente é o genuíno. Note, nestes como é que se desenvolvem aqui por alguns minutos. E note, quão audazes são estes incrédulos, ou melhor, estes crentes manufaturados e incrédulos. Quão audazes são. Ele escreve ali, o manufaturado é audaz. Escreve também a casca igual pentecostais. Note, até Satanás esteve na mera presença da verdadeira palavra e disse, escrito está, está escrito. É certo? Por que Satanás fez isso? Porque ele não conhecia a palavra para essa reticência. Ele sabia que a palavra era para essa hora, mas ele duvidava que este homem pequeno e tão humilde fosse essa palavra. Ele escreve ali, Satã duvidava que Jesus fosse a palavra em carne. Atrás também ele escreve dessa página. Satã não sabia que Jesus era a palavra. Se tu és o Filho de Deus, reticências, eu sei que o Filho de Deus vem porque ele disse que faria. E está escrito, aos seus anjos mandará por ti. Vem, prove-me. Faça o milagre. Me deixe ver que o faça. Me deixe ver fazê-lo. Vem o incrédulo, crente manufaturado, personificador. Vejam Judas, bem no meio deles, ao mesmo tempo, crente manufaturado. Vem? Notem, e lá estava a palavra verdadeira. Quão audazes eles são. Agora não deem atenção a essa bobagem, não tem nada de substância, de extraordinário, não vá você lá. É apenas um alvoroço, isso não é nada. Tudo é ficção. Tudo isso é ficção. Isso está na sua mente. Vem? Entende o que eu quero dizer? Se colocam na mera presença da palavra e dizem. Ou seja, já não tem respeito, já falam diante da palavra e o dizem, para o qual também são, e foram ordenados para isso. Estão cumprindo, diz ali, cumprindo o que foi dito, que se levantariam contra. Satanás veio diretamente, como disse a Bíblia aqui em Judas. Mas quando o arcanjo contendia com Satanás, disse, o Senhor te repreenda.
contra a própria palavra. E aqui está o anticristo, o ungido. Aqui, contra a palavra verdadeira do dia, Jesus Cristo. E disse, escrito está. Notem, nos últimos dias, estaria tão perto, tão parecido que, se fosse possível, enganaria os próprios escolhidos. A razão pela qual os escolhidos não serão enganados. Vocês sabem por quê? É porque eles são a palavra. Como diz há algum momento, a vida que está na raiz, ela não pode negar a si mesma. Vem? É a palavra na temporada, na época da palavra. E escreve, a vida está na raiz. E aí desenha a pedra angular e as eras. Agora vejam. Na mensagem O Regresso ao Éden, nos diz, aí nos falou de que eles são a palavra, e a palavra não pode negar a si mesma. Na mensagem Regresso ao Éden, em 2 de agosto de 1987, nos diz, cada escolhido tem representação na sexta dimensão. E é daí de onde vem aos escolhidos a revelação divina. Ouvimos das nossas teofanias, diz na mensagem, quem é este Melquisedeque? Porque a revelação divina vem passando da sétima dimensão à sexta dimensão. E depois a essa dimensão onde nos encontramos. Deus a passa à sexta dimensão ao mensageiro que ele coloca nessa dimensão. Mas que ele também tem representação nessa sexta dimensão. Seu anjo, seu corpo teofânico, ali nessa dimensão, capta a revelação divina e passa a essa dimensão terrena. E os escolhidos, através do seu corpo teofânico, captam essa revelação divina da mensagem que corresponde a esse tempo, porque seu anjo, o que assim como os defende dos perigos físicos dessa vida, também os defende dos perigos espirituais. E faz com que você entenda, por essa revelação divina, o programa de Deus que corresponde ao tempo em que você vive. Quando esse programa divino é proclamado pelo mensageiro que corresponde ao tempo em que você vive, e como ele tem representação nessa sexta dimensão, e você também, tanto o anjo dele como o seu estão em harmonia. E nos colocam em harmonia aqui neste planeta Terra. Vejam que formoso esse quadro aí. Mesmo nós estando nesses corpos mortais. E quem é de Deus, a palavra de Deus ouve. Essa palavra que vem pela sexta dimensão, a dimensão da teofania, a dimensão da palavra, se revelando a essa dimensão terrena entre seres humanos. O qual, vejam todo este ensinamento que ele nos disse que seria dado à igreja noiva em uma grande carpa catedral, por meio, vejam, página 155 do livro de citações, parágrafo 1383 diz, haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias, sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre esse asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando, hosana o rei que vem, no nome do Senhor. Agora vejam esse grupo que vem com ele. Aí está a harmonia entre o mensageiro e o grupo. E que torna possível essa harmonia? Porque ambos têm essa representação lá. E lá estão em harmonia. Consequentemente, isso vem se refletir aqui na Terra. Vejam o simples que é.
como o mensageiro tem harmonia com o povo, ao qual Deus o enviou. Vejam, por meio da palavra da mensagem, o mensageiro capta, dá a conhecer o povo que tem essa representação lá também o capta. E aí vem e se funde o mensageiro com o grupo. Agora vejam, continua dizendo, é um grande mistério que é revelado aos seres humanos neste tempo final. E todo aquele que tiver representação na sexta dimensão, que tiver seu anjo, terá também a mensagem que corresponde a este tempo final para os escolhidos. O terá em seu coração, em sua alma, no seu espírito e na sua mente, porque o receberá nessa dimensão também. E nos conheceremos um ao outro nessa dimensão terrena, através da palavra de Deus. A voz de Deus nos falando neste tempo final. Cada filho de Deus, cada escolhido compreenderá que o que entendeu não foi pela inteligência dos seus próprios sentidos humanos, mas porque uma intervenção divina atuou para você compreendê-lo. Agora, continua dizendo aqui onde nos detivemos, estou na mensagem O Mistério, ou Ministério Profético do Último Dia. Continua dizendo, quando veio o Espírito de Cristo no dia de Pentecoste, depois veio o Espírito de Judas, o Espírito de Judas, e para o último dia, através da história podemos ver que esses dois espíritos estiveram no meio do cristianismo e estiveram no meio da raça humana se manifestando em diferentes pessoas, diferentes mensageiros de diferentes espíritos. E para o último dia, esses dois espíritos, o de Judas, que é o espírito do maligno, e o de Cristo, o Espírito Santo, se encarnarão. Temos que ter nossos olhos abertos para reconhecer esses dois espíritos em suas manifestações e nos véus de carne, onde estarão, para assim nos colocar do lado de Cristo em Espírito Santo, manifestado através de carne humana. Ou seja, que não vá confundi-lo, confundir a pessoa e vá se colocar do lado de um ministro ou um irmão que esteja, em quem seja o espírito do diabo sendo manifestado nessa porção. Porque ele tem seus mensageiros também. Por isso ele diz, é preciso estar com os olhos bem abertos, para que você não esteja se reunindo aos domingos com outro tipo de espírito. Tão simples assim. Há um Deus verdadeiro. O Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E há um diabo. E isso não podemos tirar. Ou seja que neste tempo final está se cumprindo o que ele disse. Em São Mateus capítulo 13, ele ia enviar seus anjos ceifeiros para fazer essa separação, essa segregação e dizer qual é certo e qual é errado. Agora vejam na mensagem Shalom, a que foi pregado em 12 de janeiro de 1964, na página 34, diz, 34 embaixo, agora, a vocês os adultos, a Escritura é a sinfonia de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda e escreve sinfônica, vírgula, folha musical. Sim, aleluia. Somente o compositor conhece o que verdadeiramente significa. E ele revela àqueles que o estão escutando. Quem estão interessados em saber o que é a peça, o drama. Mas você tem que conhecer de sinfonia primeiro. Vem, e ele escreve harmonia, melodia. Não é somente algo que você vê. É a mudança, os entrelaces da palavra, da música. E desenha uma pedra angular e as eras. E onde estão interessados, desenha também à esquerda uma estrela de Davi. Sai, algumas vezes vai de uma dessa maneira por um momento, a certa batida, depois de um momento tudo muda. O que é? Para vocês que não entendem ou não sabem nada disso, não estão interessados nisso. Somente
um barulho, um som, um barulho. Mas aqueles que sabem disso, eles estão vigiando. Eles sabem o que vem, aleluia. E desenha à esquerda uma estrela de Davi. Assim que temos estes tempos de sinfonia, da sinfonia da palavra de Deus, onde a peça toda muda, e desenha a pedra angular e as eras à direita. Vocês que estão interessados, ouçam essa mudança. Vocês sabem o que está se aproximando. Vocês ouvem da maneira em que os tambores são tocados. Amém? Querem que algo aconteça? Querem que algo aconteça. Vocês sabem que isso é uma mudança. Veja, vai brotar para um estalo em uns minutos. Vai explodir um estalo, um minuto. O estalo, ele escreve 7 trovões. Vem? E você está vigiando por isso. Você pode notar a maneira que os tambores estão em compasso. Oh, Deus, se vocês puderem ouvir os tambores do fim agora, se vocês podem ouvir o eco da música da palavra celestial cantando o mesmo, e acontecerá que nos últimos dias, a harmonia do grande drama de Deus que ele está tocando, isso o muda. A harmonia, ele escreve melodia. O muda, sua harmonia nos entrelaços. Era e dispensação, ele escreve em cima. O compositor e os interessados ouçam pela mudança, ouçam a mudança. Isso é o que tudo isso significa para nós. Estamos ouvindo, estamos vigiando. Cada vez que ele aparece, algo acontece. Vemos o tempo se aproximar. Aí ele escreve uma mudança de dispensação. A vinda do Senhor. E desenha uma estrela de Davi. Vimos lá atrás, não faz muito, quando aquelas eras da igreja foram desenhadas. Estávamos ouvindo, vimos que estava correto com a palavra, batendo no ritmo com a palavra. Depois de um momento que aconteceu, aqui ele vem, ele mesmo, e o vindicou. Ouvimos a palavra dizer que nos dias do sétimo anjo, na era da igreja, ele somente disse a mensagem do sétimo anjo seria a última mensagem. E depois, encontramos aqui em Apocalipse 10, nos dias da mensagem do sétimo anjo, os mistérios de Deus terminariam. O sétimo selo seria trazido, estaria ali. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Depois, de repente, quando está acontecendo, uma visão brotou. Disse: vá para Tucson, um grande ruído, um grande estrondo ocorrerá nesse tempo para que seja completamente entendido e saber que é enviado. Só estremecerá a terra. E desenha à esquerda uma estrela de Davi. Só estremecerá a terra, quase. Todos vocês sabem disso. Está gravado na fita meses antes de acontecer. E depois aconteceu, depois apareceu nos céus. Shalom. Está falando de Senhores deste o tempo quando pregou, dezembro de 62. E depois, vejam o sinal do Filho do Homem no céu em fevereiro. O que é? É uma mudança de som, a sinfonia. E ele escreve harmonia e melodia. Recordem que tudo isso está mostrando a vinda do Senhor. Depois, uma vez ele disse da terceira etapa. Aí ele escreve à direita, os anjos na nuvem. Como viria por este lado? Depois, o conhecer o coração e depois a palavra falada. Aí o tem. Ele escreve do lado uma mudança de dispensação e escreve a terceira etapa. Depois, uma vez ele disse da terceira etapa, como viria por este lado? Aí está a primeira etapa. Depois, o conhecer o coração e depois a palavra falada. E aí a palavra falada, se não gastou a tinta aí do irmão William aí nessa caneta, aí terminou, porque marcou bastante forte até embaixo, bastante grosso até embaixo. Agora vejam, continua dizendo, essa revelação do céu é para os escolhidos, é alimento espiritual.
para a igreja noiva de Jesus Cristo. Não é para o mundo. Também não é para as virgens fátuas, do qual vejam na página 41 do livro da mensagem Almas em Prisão. Página 41 embaixo nos diz, vem falando de dos 10 até onde chegou Abraão, se há 10 justos, dizem, não destruirei por amor aos 10. Mas diz o irmão Branham aqui, se posso encontrar 10 justos, há um só justo, esse é Cristo. É Cristo vivendo em um, nos 10. Então ele disse, os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. E escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6, e escreve o anjo forte. Ele foi, mas a Escritura não diz o que aconteceu, mas o certo é que na madrugada seguinte o fogo caiu do céu. Aí ele escreve, Cristo deixou USA, os Estados Unidos, o último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. É igual. É a terceira etapa com o anjo de Jesus. Correto. E isso foi imediatamente depois que ele tinha realizado seu ministério de profecia, quando tinha dito, por que Sara riu? Ela disse, eu não ri, eu não fiz. Ele respondeu, sim, te riste. Agora, imediatamente depois, ele desceu a Babilônia, ou quero dizer a Sodoma, mas não encontrou os 10, então o fogo caiu. Aí ele escreve, o fogo caiu na madrugada. Ele encontrou Ló e suas 2 filhas e mandou, saiam daqui agora mesmo. E se foram. Ele foi lá. Recordem. Ele escreve Elohim. Ele estava a caminho já. E antes tinha mandado mensageiros. Ele escreve Graham e Robert, ou seja, Robert, mas agora ele mesmo ia para ver se essas coisas eram assim. Ele escreve Elohim desceu a Sodoma. E ao chegar, o que ele achou na cidade? Mulheres com o rosto pintado. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. E o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? O mesmo, a mesma coisa. Dizem, eu pertenço às assembleias, eu pertenço à unidade de Deus, eu dancei no Espírito, glória a Deus, eu falei em línguas. Bem, sigam em frente. Eu cortarei meu cabelo se eu quiser. Eu farei isso aqui, como ele numa mensagem que ele disse. Se você quer continuar fazendo isso, pois faça o que tem vontade. Ninguém está te obrigando. Ele disseram numa ocasião, irmão Branham, se você continuar falando assim, vou te deixar sozinho. Ele disse, então vou ficar sozinho. Portanto, que eu continue dizendo, contanto que eu continue dizendo e falando a pura verdade. É melhor ter Deus do seu lado e estar sozinho com Deus ou ter todo um povo que não esteja seguindo a ordem divina e a palavra divina e cumprindo os mandamentos de Deus. Mas graças a Deus que é um povo que está se preparando para receber as promessas e não poupa. Eu creio que é a palavra que ele usou em uma ocasião, que não, o escolhido de Deus não poupa. Se é preciso deixar isso, pois vamos deixar. Se é preciso deixar isso outro, pois vamos deixar. Se disso depende minha transformação, pois que precisa fazer mais, Senhor? Eu faço o que tu dizes que eu faça e deseja que eu faça. Vejam, o tempo dessa terra é tão curto que você vai agradar aos prazeres do mundo. Quanto tempo? E depois, o que vai fazer? Com uma eternidade. Ou seja, do que vale?
ter um curto tempo nessa terra, se depois vai perder a vida eterna. Não lhe vale de nada. Eu direi isso, eu direi o outro. Mas embaixo diz, um desses dias, se já não tiver feito, você cruzará essa linha. Então jamais terá o desejo de fazer o correto. Vocês ouviram o que eu disse? E você ouve a fita do irmão Branham aí quando ele está falando isso. É um assunto, irmão e irmã. Vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda continuará ouvindo o Evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. É que não pode aceitá-lo. O Evangelho então será pregado àqueles que estão perdidos eternamente. Ele escreve os perdidos. Os que jamais podem ser salvos. É que você já está nesse lugar e não sabe. Pensa que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos enquanto estão vivos. Em outra parte diz que são pessoas que estão andando, são carne andante, mas estão mortos já. Escutem bem, todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, antes foi pregado o Evangelho, antes de que partissem sem misericórdia. E ele escreve Apocalipse 10, 1 ao 7. Noé fechou, foi um testemunho, Deus fechou a porta, depois da sua terceira etapa. Depois da terceira etapa em Sodoma, as portas foram fechadas. Aí desenha uma flecha para a pedra angular que desenha as eras e ele escreve em cima, Noé, a porta. Depois da terceira etapa, em Sodoma, as portas foram fechadas e não houve mais misericórdia. Agora vejam por onde está. E está mostrando aqui onde é que se tira e é tirada a misericórdia. Depois dessa terceira etapa, os 10 não foram achados e aos perdidos que não podiam ser salvos foi pregado o Evangelho. E assim foi em todas as eras. Aí neste caderno, vejo ele escreve numa parte aqui. Escreve Moisés, Elias e o Messias voltarão a pregar o Evangelho do Reino. E aos perdidos que não podiam ser salvos, foi pregado o Evangelho. E assim foi em todas as eras. Rejeita a mensagem antes do juízo. Ou seja, antes do juízo, vejam, porque Deus sempre envia a advertência. Deus é justo, para que depois não venham. A mim não me disseram nada. Ele já tinha dito aí no livro dos selos, nessa página que lemos, a 369. Estiveram em cultos como este, ou seja, que escutam. Rejeitam a mensagem antes do juízo e o fizeram de novo. E o fizeram de novo? Está isso aparecendo em uma coluna de fogo aqui embaixo no rio? Está aparecendo na mensagem ao dar duro nas mulheres e lançar no lugar onde elas deveriam estar? Está aparecendo na mensagem que repreende os ministros, a esses ministros que tomam seu lugar com a denominação ao invés de ficarem com a palavra, tendo Deus vindicado cabalmente que é Ele, e não uma coisa pobre, ignorante, como este homem, é Deus. Chegamos agora ao ponto quando a terceira etapa voltará novamente aos perdidos eternamente? E ele escreve, a terceira etapa é uma pedra angular e as eras. Por isso, me foi dada a visão, quando apenas era um menino lá, e eu fui ao oeste, e lá estava a cruz dourada do Evangelho brilhando, declarando o sinal do céu. Exatamente. Vocês se lembram que a cruz estava em forma panorâmica, também formada como uma pirâmide? Poderia ser que seja a parte da cabeça, onde começou e também agora termina na cabeça como a pirâmide, que começou com Lutero, depois seguiu com Wesley, Pentecoste, e finalmente a coroação da pedra de coroa. Poderia ser isso?
Se for isso, então onde estamos? Então onde estamos? E desenha uma pedra angular e as eras. Oxalá que não seja. Mas tem que ser. Tem que vir. Ou pensavam que não ia chegar esse tempo? Recorde, esses ministérios têm que sempre se encaixam exatamente das outras vezes. Tem que vir porque Deus não muda. Pense nisso. Morda a consciência com os dentes espirituais e verifique onde nós estamos. Como ele diz numa mensagem, veja com olho espiritual. Que tal se é assim e você ainda, as condições como está? Então seria melhor de uma vez ir. Você nem tem esperança. Os que estão fora, depois que o livro é tomado pelo Cordeiro, quando o sexto selo é revelado, e todos os demais selos, então é o final. Pode ser. Oxalá que não seja assim. Mas pode ser. Aqui mais adiante é que ele fala, se consegue, onde é que ele diz que tenho ou tinha mais de 10 páginas ali, que ele diz que não poderia falá-las, algo assim. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Essa revelação do céu é para os escolhidos, é alimento espiritual para a igreja noiva de Jesus Cristo, não é para o mundo. Não é também para as virgens fátuas, pois o esposo Cristo, o anjo do pacto, em sua chegada, as virgens prudentes que estavam preparadas entraram com ele às bodas e se fechou a porta. E entraram com ele a essa união de Cristo com sua igreja e se fechou a porta. Não conheceram esse mistério, as virgens insensatas que não tinham azeite ou Espírito Santo. Porque vejam, se não teriam que Deus teria que raptá-las, se chegam a conhecer esse mistério. Agora, na página 44 do livro de citações, veja o que diz ali, do qual falamos um pouquinho aí. Isso nos permitiu ele falá-lo. E vamos ver algo aqui. Vejam na página 43, parágrafo 369. Parágrafo 369 começa na 43. Diz: apenas ouvi umas boas novas, que o último da família do irmão Dalton entrou. O outro rapaz, a outra moça, são 10. É assim, 9. Você recorda, isso foi sob o novo ministério, quando o Senhor disse sobre que toda a sua família seria salva. Eu estava orando por eles, em pé ali, não sabendo o que ia dizer. O Espírito Santo disse: eu te dou tua família. Vem? E ali está, cada um deles. Vê como o Senhor faz? Vê, suas palavras são perfeitas. Elas nunca passarão. E aí do lado do Espírito Santo, aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. E ele em cima escreve: a salvação falada. É igual. Em terceira etapa. E desenha uma estrela de Davi. A salvação falada é igual na terceira etapa. A terceira etapa, recordem que é para os 3 grupos, como diz a página 119, parágrafo 1057. Bem? Foi para mim um privilégio grande poder estar com vocês conversando todas essas profecias e promessas que foram faladas e que hoje estamos vendo
em cumprimento e agradecer a Deus que somos parte dessa grande equipe de Deus, o qual está sendo hoje selecionado porque ele vem para fazer essa segregação, essa separação e ser colocados no celeiro e ser encontrados os que estarão nesse reino milenial, reinando pelo milênio e pela eternidade. Para um reino antes, selecionam as pessoas que estarão com esse novo governo. Como dizíamos nesses dias, não é para a última hora quando virem. Há um ditado que diz: quando vem que é menino, assim qualquer um. Recordei de Huito, qualquer um. Depois ao final. A atitude é a palavra. Hoje é bem determinante. Aí é que vai se decidir quem entra e quem não entra nesse reino. Assim que as cordas nos caíram em lugares deleitosos. E grande é a herança que nos correspondeu. Me conseguiram aqui a página 10 ou página 52. Vamos ver. Para já tê-lo aí. Nessa é a página 52 aqui. Não é o mesmo, mas vamos ler do que me enviaram aqui. Seria bom consegui-lo também aqui da mensagem para ver o que ele escreveu. Por aí do lado, eu tinha lido, mas não marquei para ler hoje. Vamos ver neste outro. Aqui é a página 50. Aqui é a página 50, lá era 52. Mas veja, desde a 49 está falando de quando a maré ia subir. Já ao final da página diz: então outro homem virou e riu dele e disse: vai, cuida do que é seu. Eu sei o que eu posso fazer. Eu bem sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Nisso a maré entrou e o apanhou. O sábio sabe tudo. Assim há muitos que dizem: esse vem me dizer agora que eu tenho que atuar dessa maneira ou dessa maneira, eu sei o que eu tenho que fazer. Bom, pois continue. Aqui ninguém obriga a que faça o que tem que fazer. Cada um tem o livre-arbítrio. Pode ser muito mais tarde do que pensamos. O apanhará. Não vá mais adiante. Não façam isso. Se sempre me consideraram como um servo de Deus, então, mais do que nunca, tome minha palavra nessa manhã. Aí desenhe uma estrela de Davi à direita. Pode já ser tarde demais. Há tantas escrituras nos dirigindo a essa maneira de pensar. E desenha outra estrela de Davi à esquerda.
Agora, recordem, eu não digo que seja assim, eu não sei, mas simplesmente parece. E eu tenho outras 10 páginas, aqui está. E eu tenho outras quase 10 páginas de notas que nem preguei, porque tive temor de dizer o seu conteúdo. E essa mensagem foi bem forte. Imagine o que tinha escrito aí. O senhor e a senhora Wood são testemunha disso. Quando eu fui à sua casa hoje cedo, eu disse, eu não posso dizer tudo isso. E ele escreve à esquerda, temor. Lhes darei essas escrituras e depois deixarei assim, porque isso está sendo gravado. E isso chegará a pessoas que rirão dessa mensagem. O mesmo que ocorre hoje. Zombam, riem e dizem, esse bando de fanáticos lá, com esse usurpador, com esse que se pôs e se colocou ali, e não sabem que é a coluna de fogo, o pilar de fogo que nos colocou aqui. Diante da palavra, te darão uma tremenda batida. Lembra as aves, aquelas que voavam para o vidro da Estátua da Liberdade? Nós lemos uma ocasião, o irmão Branham perguntou, por que estavam mortas no chão? Depois leremos em alguma ocasião isso de novo. Os que estavam dentro não tinham esse problema, que tiveram esses que acertaram aí no cristal. Agora vejam. E isso vai chegar a pessoas que rirão dessa mensagem. Está bem. Um desses dias chegarão a um ponto de onde não podem voltar. Continue você como membro da igreja, corte o cabelo, pinte a cara. Tome Pai, Filho e Espírito Santo se você gosta assim. Faça 3 deuses e seja um pagão. Siga em frente e fique com sua organização. Faça como quiser. Aí que o irmão William diz, em outras palavras, faça o que você tem vontade. Você me dirá, eu dancei no Espírito, falei em línguas, eu tenho Espírito. Eu vi diabo fazer a mesma coisa. Eu vi bruxas falar em línguas e interpretar, e até escrever em línguas desconhecidas e interpretá-las. Também as vi comer sangue de um crânio humano e clamar ao diabo e dançar no Espírito. Os maometanos dançam no Espírito, dessa maneira até que eles possam tomar estilhaços e fazê-los passar dentro das suas unhas, e tomar uma lança e fazer atravessar o rosto deles, e não sai nenhuma só gota de sangue. Os índios caminham descalços sobre o fogo, que tem como 3 pés de profundidade, 1 metro de profundidade, e 1 metro e 1 mês de outro lado. E assopram, abanam as brasas até que elas ficam incandescentes e sequer ficam com uma marca de queimadura em seus pés e negam que haja tal coisa como Jesus Cristo. Não, não, amigo, é a palavra que diz, a pessoa e a palavra tem que ser um. E Jesus e a palavra eram o mesmo. Ele era a palavra. Quando Jesus Cristo vive através do ser humano, isso faz com que a pessoa e Jesus Cristo sejam o mesmo. Sua vida conta o que você é. Agora simplesmente se olhe bem no espelho de Deus e se pergunte, como eu me pareço nessa manhã? Faça-o. Façam. Façam enquanto oramos. Sua vida diz o que você é, diz aí. Agora, já aí essa oração. Depois além, tudo que ele fala aí. Muito importante. Aí é onde a página 51 há uma parte onde ele diz, essa é a hora e o tempo, quando estes seres são horrorosos, e o inferno sendo criado aqui mesmo sobre a terra. Aí é que ele escreve a 5ª dimensão, o inferno sobre a terra. Bom? Vamos deixá-lo já até aí por hoje. Orem muito pelas atividades na Colômbia.
lá em Bogotá, Colômbia, e que Deus nos traga com bem, com bênçãos, e que Deus continue cumprindo escrituras, cumprindo profecias que foram faladas e que hoje estão se tornando uma realidade. Esperamos grandes bênçãos ali na Colômbia. E já nos demais lugares, onde o missionário Miguel Bermúdez Marim vai anunciando sempre em mútuo acordo, ele comigo e eu com ele, e assim vamos, passo a passo, todo este tempo no qual Deus está cumprindo tudo o que foi falado de que seria no meio da igreja, esse avivamento que a igreja estava esperando, o qual traria a fé de rapto. E tudo em simplicidade. Sabíamos que ia ser singelo, mas não para tanto. Tão simples, mas tão simples, que graças a Deus que é simples. Bom, é uma saudação, mas que saudação a de hoje, que ele nos falou ali muitas coisas importantes, assim que nos colocamos em pé. E assim, não sei se podemos ter um canto. Nessa ocasião, não sei se José Guilhermo terá algum canto, se tem já preparado algum, ou tem um canto que tenho preparado, não sei, pois não falei com ele hoje, mas o que ele tiver, assim que, não sei se já falou com alguém aqui, como tiver, não se apresse tanto. Já pode passar à frente para assim cantar a Deus nesta manhã um louvor. Podemos cantar o cântico número 6. Podemos cantar o cântico número 6. Que maravilhoso é o Senhor. Qué maravilloso es el Señor, qué maravillosa es su palabra, por su gracia estamos en pie, y se alegra hoy mi corazón, qué maravilloso es el Señor, que se manifiesta en sencillez, hablándole al pueblo cara a cara, a través de un hombre ungido hoy. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, hoy habita en medio de su iglesia, encarnado en la simplicidad. El alto y sublime,
el que habita en la eternidad, escribió mi nombre en su libro, y mi ser él vino a transformar. Una águila blanca nos selló con el nombre eterno de Dios. Ese es el sello del Dios vivo para irnos de esta dimensión. Esa águila blanca es el profeta prometido para nuestra edad, para libertarnos de este mundo y volar hacia la eternidad. Del alto y sublime, el que habita en la eternidad, hoy habita en medio de su iglesia, encarnado en la simplicidad. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, escribió mi nombre en su libro, y mi ser él vino a transformar. Escribió mi nombre en su libro, y mi ser él vino a transformar. Página 14A. Página 14A. Párrafo 144 Parágrafo 144 del libro de citas. do livro de citações. Así que hagamos Assim que lo façamos que podemos, o que podemos mientras es de día, enquanto é de dia. y algún día E algum dia habrá haverá las alas de un as águila asas de uma blanca águia bajarán, branca descerão, y él nos llevará. e ele nos levará. Y en águila, las E alas de un águila escribe nas asas de uma águia ele escreve Moisés y Elías. Moisés e Elias. Esas alas Essas asas de esa águila blanca dessa águia branca ya han bajado já desceram. y pronto nos van E em a breve llevar. vai nos levar. Dejamos con nosotros Deixamos conosco a nuestro apreciado o hermano, nosso apreciado irmão e amigo, el doctor o doutor William William Souto Santiago. Santiago.